O rei Davi, no Salmo 40, versículo 3, disse: "E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor." A música que agrada a Deus tem 4 características. Primeiro, a sua origem. É Deus quem põe nos nossos lábios um novo cântico. Segundo, a natureza dessa música. É um novo cântico, não de edição, mas de natureza. Terceiro, o propósito desta música. Não é agradar, não é entreter, não é atender o gosto da freguesia. Ao contrário, é adorar a Deus. Essa música vem de Deus e volta para Deus. E quarto, o resultado desta música. Ela produz mudança, ela produz impacto, ela produz temor, ela leva as pessoas a uma relação pessoal com o Deus vivo. Boa noite, família Pepel, muito obrigado por você me receber aí na sua casa nessa noite. Mais um domingo que fomos distanciados uns dos outros, não conseguimos estar na nossa comunidade juntos, celebrando ao Senhor presencialmente, mas glória ao Senhor. Sou grato ao Senhor porque nós vivemos na geração onde nós temos os instrumentos digitais que nos permite, em um só coração nesse momento celebrar ao Senhor. Então, muito obrigado por nos receber na sua casa nessa noite. Prepare o seu coração para aquilo que Deus e o Espírito Santo dele vão falar ao nosso coração nessa noite. Alguns rápidos avisos. Primeiro deles, não esqueça, meu irmão, todas as nossas atividades presenciais até a próxima sexta-feira estão suspensas. Nós precisamos estar atentos aos decretos municipais e enquanto eles não nos permitirem estar juntos como igreja, nós vamos ter que manter esse distanciamento. Fique atento às nossas plataformas digitais para que logo eu e você possamos então voltar ao culto aqui no nosso templo. Falando em templo, inclusive, meu irmão, nós estamos fazendo a reforma do nosso templo, a readequação dos nossos espaços desde o dia 1º de fevereiro. Meu irmão, está tudo muito lindo para a glória do Senhor Jesus. Quero desafiar você em 2 aspectos nesse ponto. Primeiro, ore por esse processo. Cada tijolo, cada pincel que é usado para pintura, ele serve para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que eles abençoem os seus trabalhadores, abençoe as pessoas que estão envolvidas nessa obra e aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, que possam ser impactados pela presença dele. Então, ore pelos trabalhadores aqui envolvidos. Quero também te pedir, nós ainda não pagamos toda essa reforma, nós ainda estamos carecendo de doações para que possamos então finalizar esse processo. Se você for tocado pelo Senhor e desejar participar desse processo, construir a história da IPPEL junto com a gente, nos procure nas nossas plataformas digitais, fale que você quer contribuir financeiramente com esse processo, então você vai estar sendo instruído pela nossa equipe de mídia. Quero convidar você agora nesse momento a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, nós vamos ler a partir do verso 25. A palavra do Senhor fala assim: perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu ali a sua mãe e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse então à sua mãe: aí está o teu filho. E disse ao discípulo: aí está a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Texto precioso da palavra do Senhor e que nos ensina algo ainda mais precioso e profundo. Quando olhamos para a cruz de Cristo, Ele nos impulsiona ao próximo. Quando olhamos para a cruz de Cristo, Ele nos impulsiona ao próximo. Jesus aqui estava vivendo os seus últimos momentos nessa terra. Já estava numa fase de agonia e em algum momento dessa agonia, Ele consegue enxergar a sua mãe. E naquele momento, então, Ele para tudo o que está acontecendo para conversar com a sua mãe, consolar o seu coração, para consolar o coração do discípulo a quem ele amava. Perceba, Maria, outras mulheres, alguns homens, o discípulo a quem Jesus amava, estavam ali presenciando a morte do seu Senhor.
E é interessante que Jesus, quando aqueles olhos estão voltados para a sua cruz, ele os direciona ao próximo. A grande pergunta que você pode fazer ao texto é: quem é o nosso próximo? Quem é a pessoa que Jesus quer que a nossa vida sirva como esteio, que sirva como amparo nesse momento? Eu quero que você, nesse momento, olhe aí para o lado. Quem está cultuando ao Senhor com você? Esse é o seu próximo. Quem são as pessoas que convivem com você no seu trabalho? Esses são o seu próximo. Quem são as pessoas que convivem com você na sua faculdade? Esses são os seus próximos. Muitas vezes nós queremos fazer grandes coisas, grandes projetos para alcançar milhares de pessoas, e nós nos esquecemos que nós somos chamados para alcançar uma pessoa por vez. A próxima pessoa que você tem que falar da graça de Jesus é o seu próximo. Eu quero desafiar então você no início desse culto. Se os seus olhos estão voltados para a cruz de Cristo, você não está olhando para o seu problema, você não está olhando para o problema da nossa volta, você está olhando para as pessoas à sua volta, as pessoas que estão próximas de você, e pensando: Deus, usa a minha vida como ferramenta para alcançar essas pessoas para a glória do Teu nome. Quando olhamos para a cruz de Cristo, nós somos impulsionados ao nosso próximo. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua presença, obrigado porque podemos ainda nesse momento tão diferente que estamos vivendo, celebrar ao Senhor, cultuar ao Senhor. Muito obrigado por isso, obrigado pela tecnologia, obrigado porque ela nos permite não ficar sozinhos nesse momento. Deus, abre os nossos olhos para contemplarmos a Tua cruz cada dia e que ela nos impulsione para alcançar as pessoas que estão à nossa volta. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. É no nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Prepare o seu coração agora. Vamos louvar juntamente com Ernesto. Deus te abençoe. Graça e paz, querido. Muito boa noite. Mais um final de semana de lockdown. Mas, se o Senhor permitir, muito em breve poderemos estar reunidos de novo na igreja, adorando ao Senhor juntos. Mas nesse momento nós vamos cantar uma canção que fala sobre gratidão. E eu queria convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos, lembrar de quantas coisas o Senhor já fez por você, já deu a você, e a principal delas, por o Senhor Jesus ter morrido na cruz, no seu lugar, para que você fosse salvo. Então quero convidar você a fechar seus olhos. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Tudo vem de ti, Senhor. Tudo vem de ti, Senhor. E das tuas próprias mãos te damos, e das tuas próprias mãos te damos. Tudo vem de ti, Senhor. Tudo vem de ti, Senhor. E das tuas próprias mãos te damos, e das tuas próprias mãos te damos. Quem há semelhante a ti, e a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Quem há semelhante a ti, e a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Tudo vem de ti, Senhor. Tudo vem de ti, Senhor. E das tuas próprias mãos te damos, e das tuas próprias mãos te damos. Quem é semelhante a ti, e a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Quem é semelhante a ti, e a quem pode ser comparado, Senhor? Deus que tudo fez, tudo é teu. Quem é semelhante a ti, e a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Quem é semelhante a ti, e a quem pode ser comparado? Deus que tudo
teu. Como é bom, Deus, louvar o Senhor, cantar canções ao Teu nome. E nesse momento eu quero pedir ao Senhor que o Senhor prepare o nosso coração. Leve a nossa mente cativa, Deus, à Tua presença, para que possamos estudar a Tua palavra e que ela encontre asilo no nosso coração. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Como é bom cantar ao Senhor, né, meu irmão? Graças a Deus, eu sou grato ao Senhor pela comunidade que Ele me permite servir aqui em Pelotas, que tem colocado homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças com dons e talentos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Como eu falei para você na semana passada, eu sei que é muito complicado manter a atenção nesse ambiente digital que nós estamos vivendo. Então, mais uma vez, eu faço um pacto com você de ser bem sucinto nas minhas colocações, mas eu gostaria muito de pedir a você que você prepare o seu coração para aquilo que o Espírito Santo vai falar e que você mantenha a sua mente atenta à palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Nós vamos ler o verso 25. Livro de Atos, capítulo 16. Nós vamos ler o verso 25. A palavra do Senhor fala assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Vou ler de novo, um verso tão pequeno, tão conhecido. Vamos ler novamente? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Quero falar com você nessa noite sobre gratidão, sobre louvor, sobre ter um coração grato a Deus, para que nós possamos então louvar o seu santo nome. Como é complicado. Se você observar as canções da nossa geração, se você observar os ministérios de música que hoje são diversos na nossa geração, poucos são aqueles que procuram escrever letras que falam da glória do Senhor, que contemplam a beleza do Senhor. Poucos são os grupos, poucos são os cantores cristãos que dedicam o seu tempo ao escrever canções que falam sobre a palavra do Senhor. A maioria das canções da nossa geração, a maioria dos pastores e pregadores da nossa geração procuram exaltar o ego, exaltar o homem, demonstrando que você tem poder, que você tem capacidade, que você pode todas as coisas. Qual é o grande problema dessa teologia da nossa geração? É que quando acontecem os problemas de verdade, problemas como esse que eu e você estamos vivendo, daí a nossa fé ainda é uma fé rasa. Nós temos uma fé infantil, uma fé que acredita e que crê no poder das suas mãos e não no poder do Senhor. Um coração grato ao Senhor reconhece que todo o poder e que toda a autoridade está em Cristo Jesus. Um coração grato ao Senhor, ele consegue ir além e enxergar além das circunstâncias. Faz muito tempo, fazia alguns séculos já talvez, que algo não atingia a humanidade como um todo. E às vezes nós olhávamos para os problemas que individualmente nós continuamos tendo, porém agora todos temos um problema em comum, que é a pandemia. E aí quando nós tínhamos cada um o seu problema individualizado, nós diminuíamos o problema do próximo. Achávamos que ele poderia louvar ao Senhor mesmo diante das dificuldades que ele estava passando. Mas quando olhávamos para as nossas dificuldades, nós dizíamos: não, o meu problema ele é muito grande, o meu problema ele me impede de louvar o Senhor, de servir ao Senhor, de estar na igreja e de clamar a Ele. Infelizmente, quando os nossos olhos não estão no Senhor, qualquer problema que nós passamos se torna gigante e se torna um impeditivo para que a gente não enxergue a glória do Senhor sendo manifesta na nossa geração.
Eu quero nessa noite demonstrar a você 3 facetas sobre gratidão e 3 facetas sobre louvor que Paulo e Silas nos ensinam aqui, que Paulo e Silas demonstram para nós diante de toda a adversidade que eles estavam passando. Eu sei que você, como eu, já cantou uma canção que falava que fala, na verdade, né, que você vai louvar ao Senhor em toda circunstância. Guarde essa canção na sua mente nesse momento. Eu quero que você reflita um pouco se isso é verdade. Primeira faceta de um coração grato em meio à crise é que nós louvamos ao Senhor em todas as circunstâncias. O capítulo 16 do livro de Atos é um capítulo especial. Se você voltar um pouco, você vai ver Paulo tendo uma grande visão que modifica diretamente o ministério do apóstolo Paulo. Se você volta ainda a alguns outros versos, você vai perceber a inserção de um personagem na história da bíblica cristã, que é um personagem que também vai ser muito importante no ministério do apóstolo Paulo, que é Timóteo. Paulo aqui agora está sendo levado injustamente mais uma vez à prisão com um outro companheiro que vai andar com Paulo durante muito tempo, que é Silas. Eles estavam sendo acusados de coisas que eles não haviam cometido. E eles estavam presos em uma prisão extremamente difícil, extremamente horrível, meu irmão. As prisões nesse tempo eram locais completamente inóspitos. E é interessante que depois deles terem passado momentos de alegria, de conhecer novas pessoas como Timóteo, de Paulo ter tido uma visão, uma teofania, uma visão da glória de Deus, dos propósitos de Deus, de Paulo e Silas terem sido usados para glorificar ao Senhor, talvez tudo o que eles esperassem era chegar em casa, tirar os sapatos, sentar na frente da televisão e descansar. E é interessante que isso é exatamente o que não ocorre. Depois deles passarem por um capítulo tão especial, que é esse capítulo 16 de Atos, esses homens são conduzidos à prisão. Eles haviam sido presos injustamente, haviam apanhado diante de tudo aquilo que eles estavam fazendo, e mais do que isso, eles estavam presos pelos seus pés. Provavelmente eles haviam apanhado e estavam com as suas costas machucadas, então eles não poderiam apoiar as suas costas. Provavelmente, para que você tenha uma visão de como eles estavam presos pelos seus pés, apoiados pelos seus ombros, e a Bíblia fala que eles estavam cantando ao Senhor, orando ao Senhor. Por isso que eu volto à pergunta que eu te fiz no começo: será que você louva ao Senhor em toda a circunstância? Será que você tem um coração grato ao Senhor em toda a circunstância? Quando nós temos uma relação com Deus, nós aprendemos que toda circunstância ela é passageira. O momento de encontrar pessoas é passageiro, o momento de grandes alegrias é passageiro, o momento de culto ele é passageiro, porém o momento do sofrimento ele também é passageiro, porém aquele que nos chamou é eterno, o seu amor dura para todo sempre. Os nossos olhos não podem estar fitos ou colocados sobre as circunstâncias do momento. Tudo é passageiro. Nós devemos olhar para Cristo Jesus e para o propósito maior que Ele tem nos vocacionado. A aplicação é muito simples. Nós, nos nossos dias, vivemos dias extremamente difíceis. E eu tenho acompanhado algumas redes sociais, eu tenho acompanhado alguns irmãos, caminhado com pessoas, e é incrível, até mesmo no meio dos cristãos, as pessoas só sabem reclamar, as pessoas só sabem querer procurar culpados para o momento que nós estamos vivendo, as pessoas estão preocupadas com tudo que está ocorrendo. Tem motivo para xingar político, tem motivo para xingar a crise econômica, tem motivo para xingar a pandemia, tem motivo para reclamar de todas as coisas. E a pergunta que eu faço é: onde estão os filhos de Deus? Para no meio dessa circunstância tão difícil, clamarem ao Senhor dizendo: Deus, age nos nossos dias,
age no nosso tempo. Deus, onde o Senhor está? Eu quero louvar ao Senhor no meio de tudo que está ocorrendo. Onde estão os filhos de Deus? Eu e você somos chamados para trazer esperança para esse mundo que está em caos. Mas nós só vamos trazer esperança para esse mundo que está em caos quando nós tivermos um coração grato em meio à crise. E um coração grato em meio à crise aprende a louvar ao Senhor em qualquer circunstância. Será que você está disposto a isso? Segunda verdade que eu quero conversar com você nessa noite: um coração grato em meio à crise, ele aprende a louvar ao Senhor em todo o tempo. O texto fala que já era passado da meia-noite, enquanto eles cantavam. O texto fala assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Um coração grato em meio à crise, ele louva o Senhor em todo o tempo. Sempre é tempo de você adorar ao Senhor e glorificar os seus feitos. Sempre é tempo de você dobrar o seu joelho e orar. Sempre é tempo de você abrir a sua boca e cantar ao Senhor. Sempre é tempo de você falar das grandezas do Deus a quem você serve. A grande pergunta é: por que nós nos calamos? Por que em alguns momentos nós ficamos calados? É o medo? É a falta de relação com Deus? O que nos faz ficar atemorizados e nos calar? Talvez podemos estar pensando sobre o que o mundo vai pensar se dissermos que estamos alegres no meio dessa pandemia. Vai nos chamar de loucos? Talvez. Mas se existe um povo que pode dizer que está alegre no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, é o povo cristão. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus para ter um coração grato em todo o tempo, em todo horário. Nós particionamos a nossa vida e achamos que em alguns momentos nós não podemos falar de Deus, que o mundo agora não está preparado para falar do Senhor. Eu vejo muitos pastores e pregadores na nossa geração dizendo que o mundo está passando por conta disso, porque o pecado subiu até a presença de Deus e que nós agora estamos sofrendo por conta do nosso pecado. Meu irmão e minha irmã, eu quero te lembrar uma simples questão. O sofrimento pelo nosso pecado, ele vai durar durante toda a nossa existência. Eu e você falamos contra o pecado, porém precisamos apresentar também ao pecador a graça e o amor de Deus. Paulo e Silas estavam presos injustamente. Paulo e Silas haviam sofrido por conta do Evangelho, por pregar Cristo Jesus numa geração. Porém, mesmo numa prisão, num lugar inóspito, e a hora já estava avançando pela madrugada, eles rasgaram os seus pulmões e cantaram ao Senhor. Eu e você precisamos aprender com Paulo e Silas a louvar ao Senhor, a ter um coração grato ao Senhor, independentemente do horário. Nós somos muito diferentes de Paulo e Silas. Alguns meses atrás, há um ano atrás, nós começamos um relógio de oração na nossa comunidade. O objetivo do relógio de oração, você pode procurar o presbítero Antônio, hoje líder do nosso ministério de intercessão, e ele vai te passar como está funcionando o nosso relógio. Mas o objetivo é que durante 24 horas do dia, 7 dias da semana, sempre houvesse um irmão, uma irmã, buscando a presença do Senhor, clamando a Deus até o final dessa pandemia. No começo tudo vai bem, apesar que ali a gente já começa a ver que a gente não está disposto a buscar o Senhor em todo o tempo. Os horários depois da meia-noite até as 6 da manhã são os horários
que as pessoas menos procuram, porque elas estão dormindo. Muitas vezes os problemas nos fazem perder o sono, e você passa a noite inteira pensando nos seus problemas. No outro dia você vai trabalhar. Muitas vezes nós passamos a noite nos divertindo, vendo algum filme, alguma série, estando com os amigos, e no outro dia você vai trabalhar. Mas quando nós falamos de buscar ao Senhor na madrugada, isso dá sono. Quando nós falamos que nós podemos estar na presença do Senhor, no tempo que deveríamos estar dormindo e descansando, nós dizemos: não, eu vou descansar porque no outro dia eu tenho que trabalhar. Fique em paz no seu coração, meu irmão, minha irmã. Porém, repense os seus conceitos. Um coração grato em meio à crise, ele é grato em todo o tempo. Ele é grato na meia-noite, ele é grato às 6 da manhã, ele é grato às 9 da manhã, ele é grato na hora do almoço, ele é grato no meio da tarde, ele é grato no começo da noite. Paulo e Silas aprenderam que precisavam ter um coração grato em toda circunstância. Paulo e Silas aprenderam que eles precisavam ter um coração grato em todo o tempo. Terceira ideia que eu quero falar com você nessa noite: um coração grato em meio à crise. Louva ao Senhor diante de todos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Meu irmão, é muito legal louvar o Senhor aqui na igreja, né? A igreja é preparada para isso. As luzes, o data show, os músicos que estão ali. Como é bom louvar o Senhor na presença de todos nesse ambiente. É interessante que se você tira esse pessoal e leva para dentro de uma escola para evangelizar, nós já não conseguimos louvar ao Senhor da mesma maneira. As crianças correndo na nossa volta, as luzes não são preparadas para aquilo, o som às vezes não é tão bom, e aí nós não conseguimos louvar ao Senhor já na presença de todos. O lugar que Paulo e Silas estavam é uma prisão, com homens que haviam sido presos por matar, roubar, haviam se levantado contra o Estado, homens que já estavam passando por vários problemas, homens de difícil trato, e isso não foi um impeditivo para que Paulo e Silas cantassem ao Senhor de madrugada, por volta da meia-noite. Um coração grato a Deus em meio à crise, ele louva diante de todos, diante da igreja, preparada para adoração, em locais, como eu falei, numa escola que não é preparada para adoração, na prisão, como Paulo e Silas, no seu local de trabalho, na sua faculdade, no meio da sua família, no meio dos seus amigos, no meio de pessoas que você não conhece, quando você estiver dentro do ônibus, quando você estiver dentro do Uber, quando você estiver dentro do táxi, você vai abrir a sua boca e louvar ao Senhor no meio da crise. Porque as pessoas precisam ouvir a respeito do Deus que você serve, a respeito das grandezas do Deus que te resgatou do império das trevas, o poder daquele que está guardando a sua vida, a vida da sua família, a grandeza daquele que tem todo o poder e toda a autoridade nas suas mãos, aquele que é soberano sobre toda essa situação e que tem o controle do coração do homem nas suas mãos. As pessoas precisam ver você louvando ao Senhor. Um coração grato não tem a ver com alegria, com estar sempre sorrindo. Um coração grato não tem a ver simplesmente com palavras bonitas.
Não é palavras bonitas porque o texto não registra quais são as palavras que o apóstolo Paulo e Silas aqui estavam usando diante de Deus. O texto só fala que eles estavam orando e cantando ao Senhor e que as pessoas à sua volta estavam ouvindo. Porque existe algo dentro do coração do homem que precisa ouvir falar do seu Criador. Por isso que quando Deus levanta homens e mulheres para pregar o Evangelho, os corações se dobram, se prostam. Nós, criação de Deus, nós estamos carentes por ouvir a voz de Deus. Então quando chega um dos seus filhos e começa a falar das suas grandezas, começa a demonstrar a relação de intimidade através da oração, o nosso coração se prostra. Se prostra. Esse não é um benefício para os líderes, como um apóstolo aqui no caso de Paulo. Esse não é um benefício para homens ou mulheres especiais, como o caso de Silas e Timóteo. Esse é um chamado para a minha vida e para a sua vida como filhos de Deus. Nós fomos chamados para libertar os cativos. Através das nossas forças? Não. Da nossa psique, da nossa inteligência e da nossa argumentação? Não. Através de tudo aquilo que eu posso pensar e projetar e fazer na minha força? Não. Nós vamos libertar os cativos quando apresentarmos a esses cativos a grandeza do nosso Deus. É interessante, caminhando para o final, Lucas aqui não registrou a briga de nenhum preso com o apóstolo Paulo, falando que era para ele calar, que era para ele não cantar, para não orar. A Bíblia aqui não relata nada que estava acontecendo, nem nos dá a ousadia de dizer que o apóstolo Paulo era muito afinado e por isso, no meio de uma prisão, aqueles homens então, ao ouvir a bela voz do apóstolo Paulo, pararam para ouvir. Eu sou direcionado ao Senhor na interpretação desse texto, em dizer que quando o coração do apóstolo Paulo é conectado ao coração de Deus, outros corações naquela prisão começaram a compreender o propósito da sua criação. Um coração grato em meio à crise, ele louva o Senhor diante de todos. Não importa o que as pessoas vão dizer, importa que elas precisam ouvir a respeito do nosso Deus. Um coração grato em meio à crise louva ao Senhor em todas as circunstâncias. Um coração grato em meio à crise louva ao Senhor em todo o tempo. Um coração grato em meio à crise louva ao Senhor diante de todos. No começo da mensagem eu pedi para você refletir sobre uma canção que cantamos, que você louvaria ao Senhor em todas as circunstâncias. A minha oração é que essa canção se faça verdade na minha vida, mas que ela também se faça verdade na sua vida. Que os nossos olhos não estejam fitos nas circunstâncias que estão à nossa volta, mas que eles estejam voltados para o Cordeiro de Deus, que é digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a adoração, capaz de, através do seu sangue, libertar os cativos. Paulo e Silas aprenderam na prisão a ter um coração grato. Deus está nos ensinando, em meio a uma pandemia, a ter um coração grato também. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e nós vamos cantar uma canção ao Senhor. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagaste
sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador. Vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador. Vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno, Deus, é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Deus, muito obrigado por essa noite, que ainda distantes fisicamente, mas juntos com o nosso coração, podemos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, Deus dentro dos nossos lares. Obrigado, Deus, pela geração que vivemos, que nos permite, Deus, essas tecnologias. Deus, guarda, Deus, o momento histórico que estamos vivendo. Oramos e intercedemos ao Senhor, clamando pela Tua intervenção, pedindo que o Senhor toque, Deus, na nossa nação, toque no mundo que vive, Deus, esse momento de pandemia. Deus, que seja um momento não só para que o Senhor traga refrigério da cura, mas que o Senhor também traga arrependimento e faça com que as pessoas estejam mais próximas de Ti. Abençoa, Deus, a cada família que nessa noite esteve conosco cultuando ao Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus esteja com você, com a sua família, desde o dia de hoje até o dia em que Ele há de voltar entre as nuvens. É em nome dEle que oramos. Amém.
Amém, meu irmão. Deus abençoe você. Muito obrigado mais uma vez por me receber a nossa comunidade hoje no seu lar. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, e espero ver você na próxima quinta-feira em nossa live de oração. Que Deus te abençoe, viu? Até a próxima, os laços do amor do crucificado. Tchau, tchau.